Olá pessoal, estamos chegando então ao final da nossa disciplina. Eu quis gravar esse vídeo porque como a gente falta um assunto que nós não vamos ter tempo de discutir e pela demanda da disciplina acredito que mais um texto vai acabar sobrecarregando vocês. Eu quero brevemente, assim, em pouquíssimos minutos, falar um pouquinho sobre os transtornos de aprendizagem. Ao longo da disciplina, a gente viu que o público da educação especial são as altas habilidades ou superdotação, o transtorno do espectro autista e as deficiências. Os transtornos de aprendizagem, eles não entram como público da educação especial, mas é importante que vocês conheçam um pouquinho, ainda que brevemente, que vocês se propõem a buscar mais informações a respeito desses transtornos, porque eles são muito mais público da psicopedagogia do que a sala de atendimento educacional especializado. Mas se nós falamos também em inclusão na nossa disciplina, é importante que a gente saiba o que são esses transtornos de aprendizagem. A gente entende que transtornos de aprendizagem, por alguns chamados de distúrbio, eu prefiro não utilizar o termo distúrbio, se refiram a uma desordem neurológica. Tá? Então tem uma causa orgânica que pode levar ainda a esses transtornos de aprendizagem. Resumindo, os nossos transtornos de aprendizagem, eles são 5. O primeiro deles, e talvez o que é um dos bastante discutidos na atualidade, é a dislexia. A dislexia é um transtorno de aprendizagem que, por exemplo, o Tom Cruise tem. E o que é a dislexia? É uma desordem que faz com que a criança tenha dificuldade no processo de reconhecimento da leitura, de reconhecimento e entendimento das letras. Então há uma ideia de embaralhamento dessas letras. E isso compromete um pouco aqueles que conseguem se alfabetizar no seu tempo de ler e entender o que estão lendo. Às vezes é preciso, claro que vai depender do caso, que alguém leia para que a pessoa entenda, ou se ele tiver a capacidade de ler, que ele consiga gravar para se escutar. Que esse fato de escutar é importante, porque é uma forma de entender. Uma característica que às vezes auxilia no diagnóstico da dislexia é que as crianças que têm dislexia, no início do seu período de alfabetização, antes de estarem no período alfabético, eles utilizam letras espelhadas. Então o 3 eles acabam virando, o E eles acabam virando o E maiúsculo para o outro lado, o 4 virado, então eles acabam espelhando algumas letras. Também às vezes a dislexia ou características disléxicas, porque às vezes os médicos não querem definir um diagnóstico de dislexia completamente, eles usam características disléxicas. Acabam tendo também um pouquinho de dificuldade de concentração, né? Até porque como eles têm uma dificuldade de entenderem as letras, de reconhecer as letras, os grafemas, os fonemas e assim sucessivamente, eles têm uma dificuldade de se concentrar e têm uma dificuldade também de memória. Tá? Geralmente o diagnóstico da dislexia ela é um pouco tardio, porque como nós temos o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, que é um pacto que já vem de alguns anos, é provável que só se descubra a dislexia quando estiver se aproximando do terceiro ano do ensino fundamental, porque a alfabetização acontece dos 6 aos 7 aos 8 anos, os 3 primeiros anos, então às vezes a gente acaba respeitando tanto o tempo da criança que se esquece de averiguar o que pode estar por trás de uma dificuldade de aprendizagem. Tá? Pode ser uma dificuldade de aprendizagem ou pode ser um transtorno de aprendizagem. Então é importante que a gente saiba também que existe essa diferença. Dificuldade pode ser uma dificuldade porque a criança estava com fome. Pode ser uma dificuldade porque a criança não tem um capital cultural que instiga a leitura, que instiga o reconhecimento das letras, que sente em casa, que faça o tema. Ou pode ser um transtorno que tem uma causa orgânica. A dislexia tem uma desordem orgânica neurológica que é a causa, e quem é disléxico será disléxico para sempre. Tá? Então, busquem um pouco mais ler sobre dislexia. Um outro transtorno é a dislalia. A dislalia é uma desordem de fala, tá? Que é a síndrome é o transtorno do cebolinha. Então aquela dificuldade de pronunciar os R's no meio das palavras,
tá? Então, pronúncia da troca do R pelo L. Então, ao invés de eu dizer travar, eu digo tlavar, tlavar, tlavar. Tu estás tlavando, tá? Então, é um pouquinho dessa desordem na fala. E não é aquela desordem apenas da troca da dentição. Ela é uma desordem que vai além disso. É uma desordem que avança aos 6, os 7, os 8 anos. E é importante que o professor reconheça, porque o professor pode fazer exercícios, pode fazer, pessoal, agora a gente vai para o pátio, a gente vai fazer gargarejo, enche a boca d'água, faz grrr. Então, isso são exercícios que a gente vai fazendo para estimular a criança a pronúncia das palavras. A dislexia é para sempre? A dislalia é para sempre? Não. A dislalia ela é temporária. Mas ela é importante a gente pensar e saber que ela vai além daquele período da troca de dentição que acontece aos 6, 7 anos de idade. Tá? Então a dislalia é uma dificuldade em pronunciar alguns fonemas. Tá? Bom, em compensação, em contrapartida, assim como existe a dislalia, que é uma dificuldade no fonema, existe a desortografia. A desortografia é uma troca de letras que tem sons parecidos, mas é uma troca de letras na escrita. Isso acontece, por exemplo, com F e V. A palavra faca e vaca, elas têm um fonema muito semelhante aos ouvidos. E os alunos acabam fazendo esse processo da troca do V e do F, do D e do T, dente. Então, essa dificuldade de pronunciar alguns sons que são semelhantes. Tá? Isso na escrita. Também vai acontecer para sempre? Não. Isso acontece logo após o período de alfabetização, em que acontece alguns indivíduos são desortográficos. Um outro transtorno de aprendizagem, além da dislexia, da dislalia, da desortografia, é a disgrafia. A disgrafia é um transtorno que faz o aluno ter dificuldade no traço da letra. E, inclusive, esse transtorno ele é vulgarmente chamado de transtorno com letra de médico. Tá? Porque a criança escreve tudo colado, tem uma dificuldade de separar, tem uma dificuldade de tornar a letra legível. Eu sei que muitos teóricos, muitas pessoas criticam o uso da letra cursiva, mas é importante a letra cursiva no sentido de que a letra cursiva, o traço da letra cursiva, ela desenvolve a coordenação motora fina e desenvolve a psicomotricidade. Então, quando a gente faz o traço da letra cursiva, a gente está envolvendo outras coisas, que não é simplesmente escrever bonito. Tá? Mas se uma criança, por alguma aventura, não se alfabetizar e não utilizar a letra cursiva, também não tem problema. Tá? Mas é importante porque quando a gente trabalha com uma criança, a gente quer trabalhar um integral. E um integral, uma educação integral, não é uma educação de turno integral, mas é uma educação integral que envolva além do traço, além do fonema, além da escrita, além dos grafemas, mas que envolva a coordenação motora, que envolva a psicomotricidade, que envolva a expressão corporal. Então, quando a gente fala em educação integral, a gente quer mais do que simplesmente uma grafia. Bom, retomando então, a disgrafia é um transtorno, uma disfunção na caligrafia, na escrita, certo? E a gente tem ainda mais dois transtornos, que é a descalculia, que é uma desordem na capacidade de fazer cálculos. Então, um descalcúlico tem dificuldade, por exemplo, em comparar quantidades, se, por exemplo, as quantidades estão em formas diferentes, em comparar tamanhos, se são de coisas diferentes. Tá? Então, afeta muito mais a capacidade de abstração, de entendimento, e a descalculia é algo que pode se prolongar por mais tempo. Tá? E, por fim, um dos maiores diagnósticos que a gente tem é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Embora a gente chame ele vulgarmente e popularmente de TDAH, a gente tem que entender que nem sempre as crianças que têm transtorno de déficit de atenção vão ter o transtorno de hiperatividade. Tá? Embora a sigla se reuniu transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, a gente pode ter somente o déficit de atenção e somente a hiperatividade, certo? Então também é importante a gente entender isso. O que é o transtorno de déficit de atenção?
Aquele aluno que vive no mundo da lua, aquele aluno que o professor está lá falando e ele está pensando no almoço, no que ele vai fazer no recreio, está vendo uma borboleta que está voando ali na rua. Então tem algumas artimanhas. Quando o meu aluno é distraído ou tem déficit de atenção, eu não sento ele perto da janela. Eu não sento ele perto da porta. Eu tenho que sentar ele bem na minha frente. Ou, mas se é um aluno que senta na frente e quer cuidar todo o resto de trás, bom, então eu tenho que achar uma estratégia. Eu já tive alunos com déficit de atenção que tinham que sentar na frente. E tive aluno com déficit de atenção que precisa sentar atrás, porque lá ele tinha uma visão do todo. E ele conseguia ver o todo e realizar as atividades. Então são artimanhas que variam de caso para caso, de aluno para aluno, certo? E a hiperatividade é um transtorno de alunos que têm dificuldade de parar. De parar. Eles não param. Eles não conseguem ficar 10 minutos sentados para fazer uma atividade. É aquele que vai fazer... Aquela criança, por exemplo, quando a mãe coloca o filme, ela começa sentada, daqui a pouco ela está vendo o filme de pé, daqui a pouco ela está vendo o filme correteando, mas ela está olhando o filme, certo? Muitas vezes não afeta a concentração, mas afeta o modo da criança estar. E como na sala de aula, na maioria das vezes nós exigimos que o nosso aluno esteja sentado numa cadeira dura, para quem tem hiperatividade é bem complicado. Mas o simples fato de um aluno ser agitado e ter energia para gastar não significa que ele tem hiperatividade. Hiperatividade é quando um aluno tem dificuldade para ficar numa determinada posição ou realizando uma atividade por muito tempo. Tá? Então, esses são 5 transtornos de aprendizagem. Ok? Bom, com esses transtornos de aprendizagens, alguns deles, como por exemplo o déficit de atenção e a hiperatividade, são hoje os mais medicalizados, os mais medicados que nós temos, tá? Principalmente pelo uso da Ritalina. Então, quando um neurologista faz o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção ou de hiperatividade, geralmente junto com isso vem um processo medicamentoso, tá? Esse processo medicamentoso, ele acaba afetando um pouco a aprendizagem, porque nós rotulamos o aluno por ele utilizar uma medicação, por ele ter um laudo, e a gente chama os especiais e os não especiais, sendo que a gente já falou sobre isso em um outro vídeo, né? Então, esse processo medicamentoso é algo que é preciso algumas vezes? Mas ele não é fundamental para o trabalho pedagógico, porque vou retomar isso que eu já falei em outros momentos, o nosso trabalho de educador, nosso trabalho de professor é um trabalho pedagógico, é um trabalho de desenvolvimento, de instigar, desenvolver as aprendizagens dos alunos. O trabalho do médico é um trabalho clínico, que é diferente. Eu não posso querer, por isso que hoje, como orientador educacional, como professor, num outro patamar da minha vida, com um outro nível de maturidade, com o mestrado, com a pós-graduação, com a visão de mundo que eu tenho, eu não faço mais parecer para enviar para médico, dizendo, o aluno tem tais e tais, tais características. Quando eu saliento tais e tais e tais características, eu estou dizendo, olha, eu quero que tu me dê um diagnóstico de tal coisa. Eu estou induzindo o médico a chegar a um diagnóstico. Então, eu me coloco à disposição como professor. O que tu queres de informação do meu aluno? Né? E quando vem ao contrário, eu ligo para o médico, eu mando um WhatsApp, eu mando um e-mail, digo como eu, enquanto educador, enquanto professor, ou quanto a escola em que eu trabalho, pode auxiliar na terapêutica de um aluno. Tá? Então sempre entender isso. Seja o aluno que tenha deficiência, seja o aluno que tenha um transtorno de aprendizagem. Certo? Então esses são os transtornos de aprendizagem e eles, infelizmente, são muito medicamentosos hoje. Bom, pessoal, a gente chega ao final da disciplina. Eu espero que a gente tenha conseguido fazer algumas reflexões nessa disciplina. Agora, no período de carnaval, eu vou conseguir dar uma olhada nos trabalhos que vocês fizeram, nas respostas de vocês. Eu consegui evidenciar alguns planejamentos, eu consegui ver alguns, mas os que postaram depois eu acabei não conseguindo dar uma atenção. Então agora, com calma, eu vou fazer. Eu espero que vocês tenham tido algumas aprendizagens. É diferente a gente ter uma disciplina que seja totalmente presencial e à distância, mas a gente chega aqui com algumas ideias, algumas vontades, e eu penso o seguinte: se vocês saíram daqui querendo saber mais sobre educação especial e educação inclusiva, é porque meu objetivo foi alcançado, que é despertar as curiosidades de vocês, que é despertar o interesse de vocês para a área da educação especial, para a área da inclusão,
Mesmo que vocês não queiram ser professores da educação especial, mesmo que vocês não queiram ser professores de uma sala de recursos, eu vou ter aluno. Ah, mas eu quero ser diretor da escola. Então, como diretor de escola, tu vai ter alunos na tua escola que vão ter um déficit de atenção, que vão ter uma síndrome de Down, que vão ter qualquer outra dificuldade de aprendizagem. E quando a gente fala de educação especial, a gente fala de uma modalidade, né? Quando a gente fala de educação especial, a gente fala de uma modalidade. Voltado àquele público que eu já cansei infinitas vezes de dizer para vocês, que vocês leram nos textos. Mas quando eu falo em inclusão, eu falo de uma política que inclui a todos e a todas, e é uma política realmente inclusiva. Tá, eu tenho um trabalho publicado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, num livro, que eu relato uma pesquisa em que os professores reduzem o conceito de inclusão especificamente às deficiências. O que é inclusão? É os deficientes participarem da escola pública, é os deficientes estarem numa escola de qualidade. Não é. É a gente reduzir um conceito de inclusão, que é um conceito macro, que é um conceito político, que é um conceito que vai além das deficiências, tá? Então eu espero de coração que vocês tenham tido o aguçar, porque quando a gente fala em aprendizagem, a gente não traz as coisas prontas. A gente aguça a vontade dos alunos em aprender mais, em querer saber mais. E é isso que movimenta o saber humano. E sempre, e quando a gente fala de educação especial, de uma educação para a inclusão, de uma educação para as diversidades e para as diferenças, a gente precisa entender que nesta educação existe espaço para o não saber. Eu posso me constituir como um docente e dizer: bom, eu tenho um aluno que é Down e agora eu não sei trabalhar com ele. Porque quando eu me coloco numa situação de não saber, eu busco, eu vou atrás, eu informo, eu quero saber mais. Então, se permitam, se coloquem na condição de não saber. E eu espero que, se vocês aí organizem uma atividade a nível institucional, eu ajudo vocês para a gente ampliar essa discussão dos transtornos de aprendizagem, da educação especial. Convidamos gente para ir falar. Podemos fazer um seminário de educação especial, um seminário de transtornos de aprendizagem. Eu sou parceiro nesse processo, tá? Mas que essa disciplina seja um mote para que a gente queira mais, queira aprender mais e queira saber mais. Porque quando a gente quer mais, a gente consegue incluir mais pessoas. E quanto mais eu leio sobre educação especial, quanto mais eu aprendo sobre educação inclusiva, mais a gente sente a necessidade que precisa aprender, porque a gente tem mais gente para incluir, a gente tem mais grupos que estão excluídos e que precisam estar numa educação pública, de qualidade, e a gente precisa fazer a diferença na vida dessas pessoas. Bem? Então, muito obrigado por vocês estarem comigo nessa disciplina, um beijo no coração de vocês, e alguns talvez eu encontre nas disciplinas do próximo, agora do semestre de 2020/1, certo? Um beijão para vocês e até a próxima.